E agora a gente vai ver um depoimento corajoso de um ídolo da seleção. Esta semana, Fred foi alvo de um protesto de integrantes da torcida do Fluminense na saída de um treino e se sentiu ameaçado. O atacante publicou nas redes sociais um manifesto contra a violência e contra as torcidas organizadas e decidiu desabafar. Nessa entrevista, o repórter Regis Rezin, ele revela o medo de ir aos estádios, principalmente com a sua família. Fred lembrou de outros episódios recentes de violência contra outros jogadores. E apesar do receio de que ele próprio seja alvo dessa violência, diz que não vai desistir de lutar para que o futebol seja um ambiente de paz e de alegria. Um atacante marcado por adversários invisíveis. Esse torcedor, ele não tem rosto. Um centroavante refém de um sentimento. Tenho medo de eu estar saindo aqui com a minha filha e um grupo de 6, 7 me pegar e fazer alguma maldade. Um ídolo em busca de liberdade. Minha vida, eu acabo tendo que ficar preso dentro de casa e concentração. Em busca de paz. Eu cheguei em casa, tem minha filha. Papai, vamos no parque. Parque tem gente, é muita gente. Como é que eu vou levar minha filha no parque para eu ficar ouvindo alguma chacota? Consequências causadas por um grupo de pessoas que depois de um treino foi protestar contra a má fase do Fluminense. Quando eu saí, aí apareceu em cerca de 30 torcedores. E xingando e dando tapa no vidro, dando bico no carro. Aí tinha 4 seguranças tentando se conter. Naquilo, cara, eu só consegui melhorar mesmo aqui na minha casa. Aí passou o filme inteiro na minha cabeça de tudo que eu vivi. Vários filmes do mesmo gênero. Vivenciei momentos de violência, de selvageria, de terrorismo mesmo. Você já teve medo de morrer? Eu passei uma situação em 2011 e 2009 também, muito grave. E ali eu tive medo, tive vontade de sair do Fluminense e senti na pele mesmo em 2011, onde eu fui perseguido. Após sair de um bar, Fred foi perseguido de carro por membros de uma torcida organizada do Fluminense. Passei também no estádio lá contra o Curitiba, naquela final que a gente não caiu em 2009. Não tem gente do Fluminense sendo agredida. Esse é o pessoal do Fluminense, que está colado ali na porta do vestiário. Foram destas mãos, deste teclado, que saiu o manifesto que pode mudar a história e pôr fim à violência das torcidas. Na luta de Fred, através das palavras, perguntas sem respostas. Quantos Kevins ainda terão de pagar com suas próprias vidas? Lembrando do menino boliviano que morreu, atingido por um sinalizador lançado por um torcedor do Corinthians. No desabafo em uma rede social, Fred cobra. Será que somente quando um jogador for espancado, alguma providência mais enérgica e eficaz será tomada contra esses bárbaros? O assunto principal do manifesto escrito por Fred foi o episódio do carro. Como resposta às críticas de Fred, algumas torcidas organizadas do Fluminense publicaram uma nota, em que dizem ter o direito de protestar e negam ter avariado o carro ou ter ameaçado o jogador. Eu sou completamente contra torcida aí para xingar jogador, ameaçar jogador na hora de trabalho. O local de torcedor é no estádio. Lá eles podem fazer o que eles quiserem, desde que não haja violência, não haja covardia. Essa semana, integrantes de torcidas organizadas do Corinthians invadiram o centro de treinamento do time para protestar contra os maus resultados. Preocupado com outros companheiros de profissão, Fred teme que aconteça uma tragédia causada pelas livres invasões de torcedores nos treinos, permitidas por dirigentes.
No Brasil, já virou uma coisa assim que o torcedor que põe a mão, dá um tapa no rosto do jogador, que pressiona, o jogador vai render mais. Ah, mas o torcedor vê isso como, né? Não, tem que pegar, tem que dar porrada, tem não sei o quê, que senão eles vão ficar lá, acomodar, ganhando salário grande, não sei o quê, e não fazem nada. A agressividade de integrantes de algumas torcidas organizadas está acabando com o sonho de criança de Fred. Em clássico, eu penso muito para levar minha filha. O maior desejo quando eu era moleque era, pô, quando eu tiver meus filhos, eles vão entrar comigo em campo e eles vão estar na arquibancada para eu mandar coração para eles, mandar beijo. Era meu sonho. Giovana, parabéns! E hoje, será que os pais que amam seus filhos, que amam sua família, que é uma pessoa do bem, têm essa segurança? Você já deu dinheiro para as torcidas organizadas? Nunca dei. Já pediram para você? Nunca vou dar. Em um momento já me pediram grana, já pediram também para pagar ônibus. O Globoesporte.com teve acesso a um balanço realizado pela atual diretoria tricolor. Segundo esse documento, o Fluminense repassou nos últimos 3 anos R$3.887.000 a torcidas organizadas. Só a Young Flu recebeu R$70 mil em novembro de 2013, como ajuda de custo. Torcida que foi banida dos estádios por 6 meses pelo Ministério Público do Rio, por atos de violência em outubro do mesmo ano. O Fluminense emitiu uma nota de esclarecimento. Afirma que os números apresentados não são reais e o clube não valida o demonstrativo apresentado. Mas admite que o clube repassa ingressos para as torcidas organizadas. É uma cultura que se vem de muito tempo. O nosso sonho é que chegue um momento que a torcida organizada tenha uma relação talvez diferente com o clube, né? Não chegou esse momento no Fluminense ainda, né? Gostaria, talvez tivesse chegado. Com 118 gols pelo Fluminense em 191 jogos, Fred foi campeão brasileiro uma vez, 2010, outra vez, 2012, herói do time de guerreiros na famosa luta contra o rebaixamento em 2009, campeão da Copa das Confederações. Mas a maior emoção foi contra o Horizonte pela Copa do Brasil. 5-0 Fluminense. Fred fez o 5º gol. Eu cabecei uma bola na trave. Quando eu ergui assim a cabeça, eu vi torcedores para mim. Calma, você vai fazer o seu merece, calma. Sabe? Então assim, eu vi o carinho que todo mundo, eu vi que o futebol é pessoas do bem. Aquilo me emocionou. Fred quer o apoio do torcedor. Isso me emocionou. Quando eu entrei no vestiário, eu vi um presidente emocionado, eu vi todos os meus companheiros emocionados. Ele venera, ele faz a reverência pro torcedor tricolor. Como você se sente que até agora nenhum jogador se manifestou a seu favor? Na verdade, o jogador ele tem um pouco de receio, né? Porque você comprar uma briga contra ou uma torcida ou esses vândalos, esse pessoal não tem rosto, ele não tem cara. Então você acaba contra quem que você está brigando. Eu sei contra quem eu estou brigando. Eu estou brigando contra a violência. Eu estou brigando contra a morte. Eu estou brigando contra um dar porrada no outro por nada, por causa de um resultado. Algumas torcidas organizadas, alguns grupos, algumas facções vivem disso. Tem grana por trás. Tem alguns que conseguem até cargos políticos, sabe? Isso é perigoso. Isso aí eu estou mexendo com uma coisa séria. Então eu fico com medo disso. Tenho certeza que agora todo mundo tem que abraçar essa causa, né? Todos os jogadores, os técnicos que também formam opinião,
torcedores, as autoridades e vocês da imprensa também, para que seja o início do fim, né? Fred tem fé. O Regis, toda vez que eu faço a minha oração antes de ir para os jogos, eu peço a Deus para me livrar de todo mal, livrar o nosso time de todo mal e livrar os adversários também. Fred tem esperança. Não vou me calar, vou continuar brigando por futebol feliz, porque quando eu parar de jogar, eu quero pegar meus filhos e levar para ver jogo do Fluminense. Sentar na arquibancada com alegria, cantar as músicas, eu quero fazer isso. E o Brasil tem um novo líder. Torce aí para os estádios tá sempre cheio de família, de crianças, porque é isso aí que emociona a gente. Alegria. Alegria. Valeu, Obrigado, amigão. Regis. Valeu mesmo. Obrigado pela atenção. Pô, obrigado você. Show de bola.